Não é? Então, se a pessoa não serve nem para ser teu amigo, vai ser marido, vai ser esposa. Então, dentro da igreja, você tem que ver uma pessoa que tem temor de Deus, que seja envolvida com uma obra, que vai te aproximar mais de Deus, que vai te ajudar na caminhada, que não vai te afastar dos caminhos do Senhor. Você sabe que vai te proteger, que vai te ajudar a crescer na fé, a servir a Deus, a cumprir o projeto de Deus junto. Você já tem que olhar, imaginar a pessoa. Não imaginar a pessoa lá naquilo lá. Mas você tem que olhar assim, não. Você tem que se ver com a pessoa indo no domingo na igreja, com os filhos. Será que vai criar bem os meus filhos? Que valor que vai passar para os meus filhos? Entendeu? Então é assim que você tem que escolher. E da mesma forma você tem que deixar a pessoa te conhecer. Não seja quem você não é. Não tome a fórmula lá do Ed Murphy para querer ser algo que você não é. Seja verdadeiro. Eu disse há alguns minutos, não sei se eu complementei, uma relação duradoura não é alicerçada sobre o pilar da perfeição. É alicerçada sobre o pilar da verdade. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser autêntico. Porque quando a paixão acabar, aquilo ali que restou pode ser aperfeiçoado. Não é que a pessoa vai te mudar, mas você pode desejar mudar. Porque quando você ama alguém, você tem alguém que você vê que tem valor, você tem vontade de ser melhor para fazer a pessoa feliz. Sim ou não? Você já sentiu isso? Você viu uma pessoa tão legal que você pensou, poxa, eu quero ser melhor, porque eu quero fazer aquela pessoa, ajudar ela a ser feliz, eu quero agradar. Então, a pessoa te motiva a querer ser o melhor que você pode ser. Quem já passou por isso? Vocês estão altas experiências, né? Então, as pessoas estão pulando essas etapas. Então, elas mal se conhecem. Quem conhece aqui? Pastor, eu conheço. Mal conheceu o rapaz, a menina, e já se juntaram. A menina tem até filho. Levanta a mão aí quem conhece. A possibilidade de essa relação acabar, virar em divórcio, é bem grande. É bem grande. Não estou rogando praga, mas as estatísticas mostram isso. As estatísticas mostram. Hoje se casa muito mais do que se casava antigamente, mas se separa muito mais. Hoje as pessoas não querem lutar pela relação. Se você casa com alguém que tem outros valores, a pessoa não tem o mesmo valor. O casamento é um só, é para toda a vida. A palavra de Deus não. A Bíblia diz em Malaquias, eu, o Senhor, odeio o divórcio. De repente você vai casar com uma pessoa que para ela assim, não, a hora que eu não estiver me sentindo feliz, eu separo. Aí você tem os valores de Deus, você quer lutar pelo casamento, mas a pessoa te dá um pé na primeira. Então, se a pessoa tiver o mesmo valor, os dois podem passar por crise. Eu já passei por crise, já dormi no sofá. Já passei. Na época eu achava que estava certo. Eu não dava atenção para minha esposa. Como eu trabalhava secular, o pouco tempo que eu tinha, eu estava sempre na igreja, no monte, na rádio, na visita, expulsando capeta aqui e lá. E aí minha esposa queria conversar, queria ir no shopping, queria um amigo, queria minha presença. E eu estava sempre na rua, chegava em casa podre, exausto. Daí ela brigava comigo, eu achava, o diabo está usando a minha esposa. Eu pensava isso, o diabo está usando a minha esposa. Uma vez até falei, Senhor, escolhe um e leva, porque eu não aguento mais essa mulher. Não queria me separar, né? Então, até que a morte separa, escolhe um e leva. E sabe, e hoje eu percebo que eu estava errado, porque a minha primeira igreja é a minha família. Amém? A minha primeira igreja é a minha família. Se eu não tiver tempo para viver o evangelho, para ser um marido cristão, um pai cristão, um funcionário cristão, como é que eu vou passar Jesus para as outras pessoas? E hoje eu amadureci mais. Então hoje eu dou prioridade para minha esposa. Eu abro mão de muitas coisas para agradar ela. Mas na época não tinha essa maturidade. Entendeu? Então hoje conhece a pessoa e se deixa conhecer. E foca em estudar. Foca em terminar o primeiro grau, o segundo grau, em fazer um Enem,
em tentar a URGS, de repente fazer um curso técnico, e você vai ver que talvez até através desses cursos da faculdade você vai conhecer pessoas de outras rodas assim, que vão estar alinhadas assim para se encaixar com uma pessoa que você vai ter um futuro junto. Às vezes não é tempo, eu sei que a pessoa se sente sozinha e ela quer logo alguém, mas às vezes não é o tempo de Deus para você, porque quando é o tempo, a pessoa aparece, nem que seja nem assombração, ela aparece, Deus coloca. Você crê em Deus? Amém. A Bíblia diz assim que Adão andava no meio do jardim sozinho, olhando a natureza perfeita, e ele estava se sentindo sozinho, e Deus olhou e disse assim, ó, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo. Foi lá, colocou um sono, tirou uma costela e fez a Eva, colocou do lado dele. Então, Deus vai colocar a pessoa no teu ciclo, no teu convívio. Se precisar, Ele vai fazer assim, ali, criatura. Ele vai colocar, de alguma forma você vai ver. Agora, não tenta apressar. A carência, ela pode destruir uma vida. Porque a pessoa que está carente, ela aceita qualquer não acabado. A pessoa carente, para não ficar sozinha, ela acaba entrando em relações que já começam fadadas ao fracasso. Ela nem escolhe. Ela nem escolhe porque ela está carente. Ela, tendo 2 braços, tá bom. Ela não escolhe porque ela está carente. Qualquer um serve. Mas a pessoa que é de Deus, ela não escolhe por carência, por beleza, ela escolhe por caráter. Ela ora antes. Você vai conhecer a pessoa, vamos orar junto? Vamos buscar em Deus para saber se é o projeto dele para a nossa vida. Porque às vezes a pessoa pode ser de Deus, você pode ser de Deus, mas o projeto de Deus não se encaixa. Não quer dizer que o outro não é de Deus. Simplesmente não se encaixa. Ou pode ser que sim. Então o correto, você está na igreja lá no culto, adorando a Deus, terminou o culto, fica conversando, viu alguém que te chamou a atenção, conhece a pessoa, veja com quem a pessoa anda. Só anda com quem não presta. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. A pessoa só anda com mal acabado. É mal acabada. Só anda com pessoa que trai. Só anda com pessoa que só fala palavrão. Só anda com pessoa que não presta. Provavelmente ela não presta. Tem gente que posta assim, eles vão lá desabafar na internet, né? Dedo podre, só homem que não presta. Provavelmente ela não presta. Provavelmente ela não presta. Entendeu? Então, conhece a pessoa, viu que a pessoa é de Deus, a pessoa é comprometida, a pessoa é firme, a pessoa é constante, a pessoa tem características de Deus. Ora a Deus. Se a pessoa mostrar interesse, vamos orar juntos? Ora juntos. Deus, mostra para nós se é o teu projeto que a gente venha construir uma família, se casar. Com certeza, assim, a probabilidade de dar certo é muito grande, porque vocês construíram sobre a rocha. Não construíram sobre a paixão. Que paixão hoje você está apaixonado, amanhã é que nem meu amigo. A paixão já acabou aqui e já está apaixonado por outro lá. Meu amigo, quem conhece alguém assim? Talvez até você já foi assim? Está toda hora apaixonado. Quem já? Apaixonado por um, apaixonado por outro. O coração é enganoso. Jeremias disse lá em Jeremias 17, 9: enganoso é o coração do homem e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o pior conselho que você pode dar, miga, faz o que manda o teu coração. Faz o que manda o teu coração. Teu coração é que sabe. É furada. Porque o coração, se mudar a música, o coração muda. Muda. Quem aqui já estava assim? Você ouviu uma música que te lembrou alguém, daqui a pouco você fica ali viajando, entra naquela vibe, quando vê, você já está apaixonado pela pessoa. Aquele sentimento reavivo, parece que você está revivendo aquele momento que já passou, a pessoa já está até com outro. E você fica ali, coração enganoso. Então, o cristão, nós não somos guiados pelo coração, por sentimentos. Nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito. Nós negamos a nossa paixão, a nossa carne, as nossas paixões, os nossos sentimentos todo dia. Isso é ser cristão, é negar a si mesmo todo dia, é andar no Espírito, na palavra. Então,
Eu já falei demais, mas o meu conselho: estude, crie uma estrutura para ter uma família abençoada. E antes de se envolver com um primeiro mal acabado que aparecer, conheça e se deixe conhecer. E quando for namorar, o conselho que eu dou, que os pais é que deveriam cobrar, mas não cobram. Se você é cristão, não fique sozinho, porque o teu hormônio, a tua carne não se converte. Então, você é cristão, você quer andar no Espírito, e aí sai todo mundo e você fica ali sozinho. A mão não obedece, a língua não obedece, a boca não obedece. Você vai acabar pecando. Depois, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. É como se você ficasse ali tentando a Deus, todo na beira do precipício. Quando... vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Está cansativo? Vocês querem que eu já acabe? Quando Adão pecou, quando chegar no céu eu vou dar um cascudo em Adão. Ó, assim na orelha. Bem na orelha. Vou chegar por trás dele. Adão foi criado perfeito em santidade. Você sabia que quando Deus criou o corpo, o nosso corpo foi projetado para não vivenciar a morte? Você foi fabricado para não morrer. Sabia disso? O homem, antes do pecado original de Adão, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento, ele não adoecia, ele não pecava, ele era puro, tanto que ele estava nu e ele não sentia vergonha. O Senhor vinha todo dia na viração da tarde, conversava com ele estava ali com Eva e ele não sentia vergonha porque os olhos eram puros. Tito, se não me engano, Tito 1:15, não, 3, 9, 10 e 11. É tanto versículo na minha cabeça que às vezes eu enrolo. Diz assim, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles já estão corrompidos. No tocante a Deus professam conhecê-lo, todavia o negam por suas obras, que estão reprovados para toda boa obra. Está certo? Está certo? Não? Está certo. Eu queria saber se tu sabia o versículo que tu estava falando. E ele era perfeito. Por exemplo, Adão não via Eva nua com malícia. Digamos, o homem não se sentia tentado a fumar, a trair, a mentir. Ele era puro. Quando o homem pecou, ele perdeu a natureza semelhante à natureza de Deus e recebeu uma natureza pecaminosa, a natureza adâmica. Hoje, toda criança que nasce, inclusive você já nasce trazendo dentro de você a natureza adâmica, pecaminosa. A criança tem 100 brinquedos, tem um que ela nem toca, vem outra criança e pega aquele que ela não gosta. Me dá, é meu. Já virou o que ela mais ama. O ser humano já tem dentro de si uma natureza que tem uma tendência a pecar, a fazer o que é mal, a quebrar as leis de Deus. Quando a pessoa se converte e a pessoa ela não tem poder de vencer essa natureza, ela é escrava dessa natureza. Jesus falou lá em João 8:34, mais ou menos: em verdade, eu vos digo, aquele que pratica ou comete o pecado torna-se escravo do pecado. O homem é escravo do pecado. A natureza adâmica, ela não pode agradar a Deus. Romanos 8 também fala, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles são escravos. Tem pessoa que diz assim, não, eu não quero mais fumar. Ela não consegue, ela vai lá e compra a carteira de cigarro. Eu não quero mais trair. O meu cônjuge é uma benção, não merece. Mas está lá traindo, porque a pessoa não tem domínio próprio. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe a natureza do Espírito. Antes, ela era governada pela natureza adâmica. Por isso que ela era inimiga de Deus e espiritualmente estava morta. Quando ela aceitou Jesus, ela recebeu o Espírito Santo, o nome dela é escrito no livro da vida,
E o Espírito Santo dá a ela a natureza do próprio Deus. Uma natureza que dá para ela poder de vencer a si mesmo. Coisa que até então ela não tinha. Antes ela era dominada pela carne. Agora ela tem uma natureza que dá para ela poder de vencer a carne. Quem está entendendo? Amém. Tem um desenho de Pica-Pau. Olha eu. Acho que do Tom Jerry também. Já sabe? Já captou? Matsumoto. O Pica-Pau, ele tem assim um anjinho do lado direito e um demoninho do lado esquerdo. E aí o demoninho fica assim, ó, dá um pedaço de pau para ele, diz, vai lá, mata, acaba com ele. Aí o anjinho, não faça isso, é mal. E ele fica naquela guerra, sabe? Mais ou menos isso que acontece. Gálatas 5:16 em diante, Paulo diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Ou seja, dentro de você tem uma batalha todo dia, todo momento, a cada hora. Alguns percebem, outros não. Eu vivo essa batalha todo dia. É um tédio, é difícil. E dentro de você tem a natureza adâmica, mesmo quem já se converteu, quem recebeu o Espírito Santo, quem prega, quem toca, quem expulsa demônio, quem cura enfermos, quem tem o nome no livro da vida, mesmo essa pessoa, a natureza adâmica, quando ela aceita Jesus, ela não é aniquilada, ela não deixa de existir, ela continua ali, querendo que a pessoa faça a sua vontade, querendo que a pessoa se incline à carne, querendo que a pessoa busque. E o que a carne quer? Sexo, drogas e rock and roll. A carne quer o que? Quer se vingar, bateu de um lado, levou do outro. É ou não é? A carne quer isso. A carne quer beber, quer fumar, quer beijar, quer paquerar, quer ser famoso, que é as coisas do mundo. A carne quer isso, se inclina para isso. E muitas dessas coisas são pecaminosas. E o Espírito, aí agora você que ouviu a palavra, que recebeu o Espírito, a natureza do Espírito, são duas naturezas que estão dentro da mesma pessoa. Agora você tem o poder, a natureza do Espírito, para resistir à carne. Antes vinha a tentação, você já estava lá, afundado na lama. Escravo do pecado, você não conseguia se controlar. Mas agora a natureza do Espírito, ela vai ter poder de dizer não. Então antes você tinha relação antes do casamento. Quantas pessoas que namoravam e tinham relação sexual, que é pecado, fora do casamento? O sexo foi criado por Deus, é uma bênção dentro do casamento. Ele une o casal, ele desestressa, não tem tempo para entrar em tantos detalhes. Mas fora do casamento ele é maldição. É maldição. Ele é porta de entrada de demônios, de espíritos malignos. Tanto o sexo fora do casamento, quanto a pornografia e a masturbação. Se der tempo eu vou falar um pouco sobre isso. Então, você recebeu a natureza do Espírito. Quando você for tentado, a tua natureza adâmica quiser que você peque, que você abra no celular ali o X-vídeos, os videozinhos pornográficos. Hoje em dia, 7, 8 anos, crianças já estão viciadas em pornografia. 7, 8, até 6, 12, meninas também. Antes se tinha uma ideia que era só os meninos, mas as meninas também. Porque o pecado está à disposição. Eu lembrei agora o que Deus disse para Caim, esses dias até deu na novela. Deus disse assim para Caim, quando Caim estava bravo porque Deus rejeitou a oferta dele e aceitou do irmão Abel. Ele ficou tomado de ódio e ele estava furioso, ele estava pensando, pedrada ou paulada? Eu dou uma pedrada, eu dou uma paulada, afogo, esgano, o que eu faço? E Deus olhando, né? Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos, e Deus fala com ele, ô Caim! Gênesis 4:7. Alguém sabe? Se procederes bem, não é certo que serás aceito.
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, meu irmão, você vai ser tentado todo dia. Todo dia o diabo vai colocar um prato de lentilha, uma proposta para te tirar da presença de Deus, porque ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que você seja canal de salvação. Ele quer que você tenha os prazeres do mundo e perca a tua salvação indo para o Hades. Mas Deus falou para Caim, se você proceder bem, você será aceito, mas o pecado está à porta, e o teu desejo será contra ti. É todo dia, nós vivemos essa luta, essa inclinação, mas só que quando nós oramos, quando nós alimentamos, tem uma ilustração, você já deve ter ouvido, dos 2 cães, ou dos 2 lobos. Pode ser com lobo, tanto faz. Pode ser com gato, se é mesmo, estou brincando. 2 cães, eles iam brigar, eles iam se pegar no laço, mordida na orelha e tudo, e eles iam se pegar, só que uma semana antes, um foi alimentado com as melhores rações, com carne e com água, e o outro só pão e água. Daqui a uma semana eles se encontram no ringue lá no UFC, Dana White está lá olhando todo mundo, e eles vão se pegar lá. O que você acha que vai vencer? O que comeu pão e água ou o que comeu carne e as melhores rações? O que mais se alimentou, ele vai estar mais forte. Assim é na nossa vida. Se nós alimentarmos a natureza adâmica, se nós estivermos sempre voltados para as coisas terrenas do mundo, os nossos amigos é só gente do mundo. Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não fazem parte dele. Dele eu vos tirei. Mas nós temos que conviver com pessoas do mundo. Mas se você é cristão, os teus melhores amigos tem que ser cristão, tem que ser os mesmos valores. Você vai influenciar os ímpios, os mundanos, mas você não vai pegar as pessoas do mundo que tem outros valores, que vão te dar conselho furado, e você vai abrir o teu coração, vai ser o teu amigo mais íntimo. Não, você tem que ter os teus melhores amigos, pessoas da mesma fé. Lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles se uniram e um ajudou o outro. Eles se tornaram os melhores amigos. Eles oravam juntos, eles jejuavam juntos. Eles desvendaram o sonho do rei que ia matar todos os sábios, mas não matou porque Deus deu a eles a revelação, porque eles oraram e jejuaram juntos. Eles se ajudaram, não foram devorados pelos leões, pelas chamas da fornalha. Então, se você é de Deus, um conselho que eu te dou: você pode conviver, você vai ter colegas, você vai conviver com pessoas do mundo. Você não tem que tratar elas como leprosos. Mas para o teu ciclo pessoal, para a tua intimidade, para você abrir o coração, desabafar, meu conselho, com pessoas que tenham o Espírito Santo, que nasceram de novo, não com ímpios, que têm outros valores. Eles precisam ser influenciados por você, mas você não pode se deixar influenciar por eles. Amém? Não estou dizendo assim, não seja amigo, mas traga para o teu nível de intimidade pessoas nascidas de Deus, do Espírito Santo, que vão te dar o conselho certo na palavra. Senão você, no primeira crise do teu casamento, a pessoa vai dizer assim: volta para casa da tua mãe, já destruiu a tua família. De repente estava até de olho na pessoa aí. Então seja pessoas nascidas de Deus. Amém? Amém. E alimente o teu espírito, orando, vindo na igreja, ouvindo a palavra. Se você quer servir a Deus, você quer ganhar almas, não é o tema aqui do retiro, 1 Pedro 2,9? De volta às raízes, aí colocaram aquele versículo: geração eleita. Vós, porém, sois a raça eleita. Você quer dar frutos? Então, quem quer dar frutos? Quando eu queria ganhar almas, o que eu fiz? Eu incomodava meu pastor toda semana. Toda semana eu acabava o culto: pastor, o que é gentil? Eu achava que gentil da Bíblia era a pessoa que era gentil, que usava de gentileza, mas não, gentil é não judeu. Eu sou gentil, você é gentil. Gentil é não judeu. Pastor, o que é circuncisão? A pastora vai fazer um curso de teologia, quer ganhar almas, sabe? Então, eu quero ganhar almas.
mas vê o Senhor dos Anéis, lê o livro do Senhor dos Anéis, gasta tempo com tudo e não lê a Bíblia, não faz um curso. Então, se você quer servir a Deus, ganhar almas, o que você tem que fazer? Estudar teologia, faz curso de teologia. Foi o Henrique que fez, não foi? Foi alguém que fez um curso de missões? Fernando. Então, constrói teu futuro, estuda. Quer ganhar almas? Eu quero tocar no louvor, eu tenho sonho de tocar no louvor, eu tenho sonho de pregar, de estar lá falando. Mas não lê a Bíblia, vai falar o quê? Vai falar o quê? Não ensaia. Você acha que a pessoa que toca bem, ela chega ali e baixa o espírito do dom e a pessoa começa a tocar com excelência? Não. A pessoa que toca bem, ela fica ali, calejando os dedos horas por dia. É verdade. Então, tem que se preparar. Quer ganhar alma? Estuda. Eu lembro, 19 anos, eu ficava até 3, 4, 2 da madrugada lendo a Bíblia. Eu tinha dor de cabeça, eu não entendia quase nada. Eu dizia, Senhor, me faz entender, faz entrar na minha cabeça, eu quero ganhar almas. Eu via assim as pessoas, as casas, as multidões, e me doía. Eu dizia, Deus, se morrerem vão para o inferno sem salvação. Eu quero ganhar almas, me dá sabedoria. E eu ia orando e buscando. E aí Deus começou a me usar. Deus começou a me dar capacidade para pregar, para falar, para ganhar almas. Comecei a ter experiência. Mas eu investi, daí eu fiz teologia. Estudei 3 anos de teologia e até hoje eu estudo. Então, outro conselho que eu dou. Você quer ser útil, quer ganhar almas, quer crescer no ministério, quer ser um pastor, um evangelista, um missionário, um líder de louvor, quer tocar no louvor, faça um curso. Aprenda com quem sabe, invista, leia livros, estude, se aproxima com quem já faz o que você deseja fazer, quem já conhece o caminho. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar um, 2 louvores. Depois eu quero fazer um momento de busca, de oração. Buscar o Espírito Santo, buscar fortalecer essa natureza do Espírito. Glória a Deus. Quem aqui entendeu? Amém. Eu não projetei, eu até tinha projetado coisas para falar, mas eu achei melhor vir aqui falar conforme Deus fosse dando, mais uma conversa, alguns conselhos dentro da palavra, e se você colocar em prática, você vai ver que vão ser úteis para a tua vida. E se está encalhado, aguenta firme, que logo aparece, mas no tempo certo. A Tânia está aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos passar mais aqui na frente e depois a gente vai... Vamos ter um momento de busca? Depois vamos E fazer uma adoração. oração mais, um pouquinho mais, uma busca do Espírito Santo. Se você não é batizado, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é uma oportunidade para você ser. Amém. Você abrir o Glória a coração, Deus. você buscar a presença de Deus. Glória a você orar. Deus. Eu lembro, eu pensava que eu tinha que merecer. Eu jejuava 2, 3 vezes por semana, ia muito em vigília, estava o tempo inteiro orando. Eu pensava que eu tinha que merecer o Espírito Santo. Daí eu ia nas vigílias e os outros eram batizados e eu não. Eu era só visitado. Sentia aquele fogo nas mãos, chorava, me quebrantava, tremia, assim, sabe? E eu não era. Daí eu ficava, Deus, mas eu oro mais, eu jejuo mais, por que eu não fui? Eu achava que eu tinha que merecer, então eu jejuava mais, eu buscava mais. E um dia eu fui num culto caseiro, eu estava me sentindo um pecador. E aí eu comecei a orar e eu só dizia, Deus, eu sou um miserável pecador, eu preciso de Ti, me ajuda. Glória a Deus. Enche da Tua presença. E aí eu fui batizado. Então você não precisa ser perfeito, não precisa merecer. Você só precisa ter um coração sedento, sincero, pedir para Ele que Ele vai te ajudar.